Olá pessoal, vamos lá então para o nosso segundo vídeo. Ok, então estou aqui na tela do sistema, né? Vamos fazer a autenticação, como a gente havia já visto na primeira aula. Então vou entrar aqui com o usuário de teste. Ok, estou na página então inicial do sistema. Então só relembrando, na aula anterior nós vimos então como que a gente faz para alterar uma senha, alterar informações do perfil, bloquear a tela e sair. Falamos também que uma sessão ela dura cerca de 30 minutos, então aqui ele fica um contador que vai decrescendo. Se você ficar com o sistema inativo, sem acessar nenhum módulo dele, ou seja, só com a tela aberta, após 30 minutos sem que o sistema estiver inativo, você vai ser deslogado automaticamente. Aproveitamos também e já cadastramos, né, algumas formas de pagamento. Nós viemos aqui em configurações, formas de pagamento. E aqui nós cadastramos essas 4 formas de pagamento e definimos o dinheiro sendo a forma de pagamento padrão. Tudo bem? Então agora o nosso próximo passo vai ser o quê? Nós vamos criar os usuários do sistema ou os funcionários. Como assim? Então vamos lá, vamos explicar melhor. Toda vez que você for realizar uma venda, né, um orçamento, você vai definir qual que é o vendedor responsável por aquela venda ou por aquele orçamento, né? Ou outras funções que o sistema vai te possibilitar. Você vai precisar de escolher quem que é o funcionário que está fazendo aquele determinado serviço. Se for, por exemplo, uma clínica odontológica onde vários, né, dentistas trabalham, então você vai definir ali qual que é o profissional que está realizando um determinado serviço. É a mesma coisa se você tiver em um salão, né, um salão de beleza, onde tem vários profissionais, você vai definir ali para cada um, né, quem que está sendo responsável. Então vamos lá, para a gente cadastrar os usuários no sistema, como que funciona? Aqui no menu do lado esquerdo, vocês vão clicar no menu Usuários. Tá? A gente está somente com o usuário de teste, que é o usuário que a gente acessou o sistema, que provavelmente no seu sistema você vai observar, vai ter também um usuário, que é o que você recebeu no e-mail. Então o primeiro passo que nós vamos ver é o quê? Vamos adicionar um novo usuário. Então eu vou clicar em adicionar, vou voltar aqui para quem não acompanhou, vou vir aqui, ó, adicionar. Tá bom? E aí eu vou começar a preencher as informações do usuário. Então vamos criar aqui um funcionário, um usuário fictício. Vou colocar o nome dele de Paulo Fischer. Qual que é o cargo que ele tem hoje na empresa? Vamos colocar que ele é vendedor. Você pode escolher uma foto dele para colocar aqui. Se você não quiser colocar, ele vai ficar essa foto opcional aqui, ó, essa foto do lado esquerdo, tá? Que aparece aqui. Então eu vou deixar sem nenhuma foto. Nome do usuário. Então vou colocar aqui, né, Paulo. Então, quando a gente coloca o nome do usuário, o sistema ele identifica se esse nome de usuário está disponível. Por exemplo, se eu colocasse teste, que é um usuário que a gente já está cadastrado, ele não deixaria você cadastrar e informaria este erro. Usuário disponível, digite outro nome. Então vou colocar aqui Paulo. Vou colocar Paulo Fischer. Beleza. O que é essa senha inicial? Essa aqui é a primeira senha que o usuário vai utilizar para acessar o sistema. Então você que está criando o usuário, você vai anotar essa senha, passa essa senha para a pessoa que vai utilizar o sistema, para ele acessar o sistema. Se a pessoa não for manusear o sistema, você não vai passar nenhuma senha. O que acontece? Pode ser que você quer cadastrar vários vendedores, somente para depois você saber pagar a comissão para cada um. Né? Mas esse vendedor não vai ter acesso ao sistema, não vai ter acesso ao cadastro de produto, aos clientes, né? Às vendas. Ele só vai estar lá para eu selecionar ele. Então, nesses casos, você não vai passar a senha. Se o usuário for ter acesso ao sistema, você vai e passa essa senha para ele. Aqui embaixo, você define se o usuário é vendedor ou não. Tá? Então, sim ou não. E aqui você define uma comissão que ele vai ter. Então você pode trabalhar com comissão no sistema. Como que funciona? O sistema ele permite você trabalhar com 2 tipos de comissão. Comissão a prazo e comissão à vista. Então, por exemplo, vamos supor que determinado vendedor seu, ou funcionário, ou profissional, tem uma comissão à vista de, vamos supor que o valor que ele ganha à vista de cada venda é 10%. Tá? E quando ele faz a venda a prazo, eu vou colocar 5%, né, para motivar ele a vender à vista. Você pode colocar 10 e 10, né, o mesmo valor em cada campo, vai ser de acordo com a sua realidade. Isso aqui se aplica muito também para profissional
liberal. Por exemplo, você tem uma clínica por exemplo, beleza, né? Que trabalha ali com pilates, com profissional trainer, você tem um acompanhamento ali com algum nutricionista. Então você vai definir, né, ali para cada profissional qual que é a comissão dele. Vamos supor que tudo aquilo que entra na clínica, tudo que o determinado profissional faz, 40% fica para ele e 60% fica para a empresa. Então você define aqui a comissão para o seu profissional, tá? Se você não quiser que ele tenha comissão, se você não trabalhar com comissão, é só você deixar o 0%. Aqui você define o status do seu usuário, se ele está ativo ou inativo, tá? Vamos deixar que ele está ativo. E aqui se ele tem a permissão de visualizar esse caixa. Tá? Essa parte aqui eu não vou entrar agora, porque na hora que a gente for falar dos caixas, a gente vai voltar aqui para a gente definir isso, tá? Vou deixar em branco. E aqui do lado direito, pessoal, é o seguinte, você vai observar que você tem como definir as permissões para cada usuário. Então, por exemplo, o Paulo Fischer, eu quero que ele tenha acesso aos clientes, ele pode adicionar cliente, editar e visualizar, mas eu não quero que ele exclua o cliente, então ele vai ficar desabilitado essa opção. Eu quero que ele adicione uma venda, ele pode alterar a venda, ele pode visualizar, mas eu não quero que ele cancele. E assim você vai deixando as permissões de acordo com cada usuário, né? O orçamento, eu quero que fulano de tal só adiciona. Pronto, deixa só adicionar. Tá bom? Então você define as permissões de acordo com o perfil do seu profissional. Então vamos deixar esse profissional aqui, eu vou deixar ele sem nenhuma permissão. Tá? Vamos supor que ele vai ser somente um usuário para na hora de eu fazer uma venda, eu poder selecionar ele lá como um usuário. Então eu defino aqui as informações e vou em salvar. Tá? Então quando eu venho aqui em salvar, o sistema já vai incluir automaticamente esse usuário no sistema. Tá? Então tá lá, registro incluído com sucesso. Então Paulo Fischer, ele é vendedor, né? O cargo dele e a comissão dele à vista 10% e a prazo a 5%, ele está ativo. O que acontece? Se você quiser alterar informações de um usuário, é só você marcar o usuário e vir em editar. Então aqui você altera o nome, o cargo, define uma permissão, tira uma permissão, né? Altera a comissão, coloca se o status está ativo, está inativo, você faz as alterações que você precisa e salva. Eu vou cancelar aqui, só para vocês observar o seguinte, praticamente todo o sistema você vai ter essa estrutura aqui, ó, adicionar, editar, excluir. Tá? Quase todas as áreas do sistema você vai se deparar com esses 3 botões, tá bom? Isso vai ser muito bom, que vai facilitar a compreensão do sistema, vai ficando mais tranquilo de se trabalhar com o sistema, porque é algo bem prático. Se você quiser excluir o usuário, né, então você vai marcar aqui o usuário e vai vir em excluir. Ele vai te dar a mensagem, deseja realmente excluir essa opção? Se você der um OK aqui, ele vai remover o usuário do seu sistema ou funcionário. Tá? E a gente tem uma outra opção aqui que é os logs. O que isso aqui serve, pessoal? Isso aqui é o seguinte, vamos supor que você quer fazer uma auditoria do seu funcionário. O que ele fez no sistema? Ou, por exemplo, de repente algum movimento de algum cliente seu foi alterado. Por exemplo, uma venda que estava lá no valor de 200 está 500. E a pessoa chega lá com o comprovante, não, mas aqui foi 200. Quem que será que fez essa alteração? Então você consegue, através dos logs, identificar, né, o que cada funcionário faz ou fez no sistema. Então, por exemplo, esse usuário de teste, que é o meu usuário, que eu estou logado, se eu selecionar ele e vir aqui em logs, ele vai me mostrar, por exemplo, olha, às 16h23, ele removeu o usuário Paulo Fischer. A gente acabou de remover agora o usuário, né? Olha, às 16h21, o usuário Paulo Fischer foi inserido com sucesso. Então eu adicionei esse usuário no sistema. E assim você vai vendo, né, o que eu fiz. Você pode filtrar por data, né, que ele vai pegar os últimos 100 logs. Então, de 13/4, né, 20/3, 27/2. Então você pode selecionar uma data. Se eu colocar aqui, por exemplo, 27/2/2015 e vir pesquisar, ele vai pegar os logs somente desta data. Ok? Então, esse é o próximo passo que você vai fazer. Você vai então entrar no sistema, vir aqui em usuários e fazer o cadastro dos seus profissionais. Lembrando que esse cadastro não é somente para aquelas pessoas que vão acessar o sistema.
Aqueles usuários que você tem e não vai acessar o sistema, mas que você, por exemplo, vai poder fazer uma venda no nome desse usuário, ou um orçamento, ou uma compra. Então você define tudo aqui nos usuários, tá bom? Então a gente chega ao fim desse vídeo e no próximo vídeo a gente já vai começar a falar sobre a parte de produto, de cadastro de produto, de marcas, de categorias, tá bom? Então te espero no próximo vídeo, até lá!